sou Patrícia Lins, psicanalista, e este é o meu canal no YouTube. Hoje nós estamos aqui para mais uma transmissão da psicanálise, quando nós vamos abordar o tema medo da morte. Alguns de nós sentimos medo até de falar sobre a morte. Será que falar sobre isso atrai? Melhor não pensar sobre a morte? É sobre essas e outras coisas que nós vamos conversar aqui hoje. Esse foi um tema que nos foi muito pedido pelas redes sociais. Portanto, se você também tem uma sugestão para a nossa abordagem à luz da psicanálise, comente aqui embaixo, fale conosco, interaja, entre em contato, que teremos a maior satisfação de atender e colocar na programação das nossas reflexões. Para começar, nós podemos pensar sobre três aspectos fundamentais em torno de pensar o medo da morte. O primeiro é este doloroso trabalho de elaboração das perdas. Muitos de nós tememos a morte dos nossos entes amados, daqueles para os quais nós direcionamos o nosso amor, que a psicanálise chama de objetos de amor ou objetos do nosso afeto. De fato, nós somos, em geral, preparados, estamos preparados para desenvolver os melhores sentimentos, para amar e sermos amados. Mas no momento em que isso tem uma determinada finitude, um ponto de não seguimento, em geral a gente se sente bastante angustiado. E é por isso, inclusive, que Freud escreve Luto e Melancolia em 1915, em algumas traduções 1917, para falar sobre esse processo de perda e elaboração do objeto de amor. Um segundo aspecto que é importante da gente falar nessa introdução é a ambiguidade em relação ao outro. Ou seja, nós psiquicamente funcionamos com polaridades. Nós temos a certeza e sabemos o que é o claro por conta da escuridão. Sabemos o que é estar junto, o que é viver socialmente com outras pessoas, porque sabemos o que é a solidão. Sabemos o que é o calor porque conhecemos o frio, e assim sucessivamente. Do mesmo modo, nós amamos a vida e por isso temos medo de morrer. Nós amamos muito um objeto de amor ou um objeto de nosso afeto e por isso também temos medo de que ele se vá. Mas a coisa não é tão bonitinha assim. O que eu quero dizer é que nos nossos sentimentos, amor e ódio também estão juntos numa mesma equação, como se fossem parcelas de uma mesma equação. Então, ao mesmo tempo que nós amamos muito um filho, por exemplo, às vezes ele faz coisas que descumprem a nossa vontade ou as nossas ordens, e assim nós ficamos muito chateados e às vezes sentimos uma raiva tamanha, desejando, mesmo que isso não chegue às vias de fato, que ele deixasse de existir. Lidar com essas ambiguidades com naturalidade, percebendo que faz parte da própria natureza psíquica, do próprio funcionamento psíquico, é também enxergar-se perante esse medo de morrer ou de matar com relativa normalidade, porque não precisa chegar e nem deve às vias de fato. O que quero dizer é que, ao mesmo tempo em que nós temos o medo da morte, significa que nós temos um grande prazer pela vida, ou pelo menos é a isso que nós tanto ansiamos nos dedicar. Um terceiro aspecto dessa introdução é pensar que a morte é algo que nós não podemos controlar, e ao longo do tempo, a sociedade buscou controlar isso de muitos modos diferentes. Um terceiro aspecto que nós precisamos lembrar é que a morte é algo que não se pode controlar, o que significa dizer que nós estamos na vida e temos a liberdade para agir conforme o nosso desejo. Mas quando chega a hora da morte, é muito difícil da gente se livrar. E por isso, entender a morte como um fenômeno natural pode ser importante para que a gente possa lidar com o medo de que ela aconteça, porque vai acontecer. Em 1915, Sigmund Freud vai dizer o seguinte: é por querer evitar a vivência da perda de um ente querido que o homem criou a ideia de continuidade e permanência, de existência de uma vida após a morte.
Muitos de nós acreditamos que a morte é o fim de tudo. Essa é a visão materialista, que acredita que após a morte há o nada. Há inclusive algumas visões religiosas que acreditam que após a morte a pessoa cai num sono, pessoa aqui no sentido de alma, e espera o julgamento. E após esse julgamento vai para o céu ou o inferno. Outras pessoas espiritualistas, e aqui as pessoas que acreditam na reencarnação, acreditam que esta vida é apenas uma dentre tantas outras que nós teremos e que há uma espécie de solidariedade entre essas vidas e que a gente morre como nós vivemos. Ou seja, segundo essa concepção, somos nós que criamos o céu ou o inferno depois do momento final. O fato é que a psicanálise, ao considerar a vida existente, tenta nos manter alertas e atentos para o que nós podemos fazer agora, para aproveitar a vida e torná-la uma experiência única, uma experiência memorável, para que mesmo após a morte, nós possamos continuar vivos dentro dos corações daqueles que nós mais amamos. E aí Freud acreditava que pensar sobre essa continuidade da existência é uma não aceitação de um fato material inegável. Tudo que vive está destinado a morrer. E pensar sobre isso não precisa ser necessariamente triste, né, melancólico, mas pode ser visto como um processo natural, de forma que nos estimule a viver com cada vez mais vivacidade, coragem, aproveitando as experiências para que delas possamos extrair lições e estreitar cada vez mais esses vínculos afetivos, emocionais que nós temos condição. Para essas reflexões de hoje, eu utilizei como referências os seguintes textos: Sobre a Morte e o Morrer, livro de Elizabeth Kubler-Ross, Um Facho de Intensa Escuridão, o legado de Wilfred Bion à Psicanálise, livro de James Goldstein, Além do Princípio do Prazer, obra de Sigmund Freud, 1920, Luta e Melancolia, obra de Sigmund Freud, 1915 e 1917. Então eu começo com uma assertiva de Wilfred Bion, psicanalista. Ele vai dizer: uma interpretação psicanalítica é uma transformação. Para exibir as invariantes, uma experiência, sentida e descrita de uma maneira, é descrita de outra. Para entender esse trecho, parece muito complexo, antes nós precisamos explicar a definição de interpretação. Para a psicanálise, interpretação é uma leitura que o analista faz com base no discurso do sujeito, elaborando e devolvendo para o sujeito, de modo que ele possa compreender que por trás dos sonhos, dos lapsos, dos atos falhos, daquilo que é dito, na verdade há um conteúdo manifesto do inconsciente. O analista faz isso com o objetivo de se projetar como um espelho para o sujeito que fala, para que esse sujeito possa se entender. Isso para a psicanálise é interpretação. Então, o que Bion está dizendo? Ele está comparando a interpretação que ocorre no setting analítico, na sala de terapia, com aquilo que ocorre na vida. Bion está dizendo que o analista, ao fazer essa leitura do que o paciente traz, ele faz uma interpretação com base em um processo dinâmico, porque a história e o dito do paciente não se repete. Mesmo que eu peça para um paciente relatar a mesma história, um sonho, se eu pedir para relatar da primeira vez, vai vir de um modo. Se eu pedir para relatar da segunda vez, vai vir de outro modo. E por que que isso acontece? Porque nós somos seres dinâmicos. Porque a vida é um processo dinâmico. Então, Bion compara a interpretação psicanalítica com a vida dinâmica para dizer que a análise também é um processo dinâmico, em que esses dois sujeitos se encontram com o objetivo de reelaborar os conteúdos do paciente.
a fim de que ele tenha a condição de ser ouvido, de ser escutado na sua dor e, sobretudo, nos seus medos. Mas o que é que isso tem a ver com o medo da morte? Tudo. Porque o que Bion está falando é: a vida é impermanente, a vida é variante. E pensar sobre a impermanência e a variância é pensar sobre essa dinâmica, sobre esses processos e essas causas que vão se impondo à nossa frente e que vão, como estímulos, nos suscitando a respostas. Então, nós convivemos com com nossos pais, pai e mãe, nós convivemos com os nossos irmãos, com os nossos amigos, mais tarde formamos a nossa própria família, os nossos próprios vínculos, e todos esses processos vão modificando, porque como a gente vai psiquicamente se modificando, do lado de fora, essas modificações também acontecem. E como que nós reagimos a elas? Veja que para as pessoas facilmente adaptáveis, para as pessoas mais flexíveis, é mais fácil lidar com o medo da morte. Aceitar que as coisas têm um início e que elas terão um fim. E que o que a gente pode fazer, o que está sob nosso controle, é justamente a resposta que a gente dá e as ações e os comportamentos que nós elegemos para a nossa vida, para a nossa biografia, durante este espaço de tempo, entre o início e o fim, que a gente não sabe quando chegará. Por isso, Bion vai afirmar, de outro modo, que a vida apresenta causas e condições que variam constantemente, que nos suscitam também a intervenção dentre aquilo que nos seja possível, que esteja ao nosso controle. Por isso a importância de manter-se no aqui e agora, nem demasiadamente preso no passado, nem ansiosamente projetado para o futuro. Mas é o tempo presente, o tempo quando nós podemos escrever a história da nossa vida. E se a gente pensar sobre o medo da morte em crianças? Por que eu estou falando delas? Porque muitos de nós adultos, já passados por muitos traumas, por muitos desafios, por muitos conflitos, herdamos muitas situações mal equacionadas da fase infantil. Repressões, coações, inclusive em relação a como lidar com a morte. A criança, para ela, é um processo natural. Em geral, a criança lida tanto com o divórcio dos pais, quanto com a morte, por exemplo, dos avós, de uma forma bastante parecida. É a perda do seu objeto de afeto. E a forma como aquilo é explicado para as crianças pode ser decisivo para que ela mais tarde venha a aceitar ou desenvolver um grande pavor sobre aquele acontecimento de que não se pode fugir na sua vida e na vida dos seus afetos mais próximos. O que eu quero dizer? Fazer a criança participar desses processos de morte é incluí-la usando a linguagem acessível, entrando no mundo emocional dela, com vocabulário restrito, do modo como ela se sinta mais confortável para perceber, mas não deixando ela à parte. Não dizendo que vovô e vovó tá dormindo, que viajou, porque a depender da estrutura psíquica, a criança pode elaborar que ela fez alguma coisa de errado e que a avó abandonou. E ela não entende. E esse pode ser, por exemplo, o início da geração, o desenvolvimento de um complexo de culpa, de um complexo de rejeição e abandono, de precisar fazer com que o outro prove que ela é amada e que não vai abandonar. É necessário ter muito cuidado com isso. Encarar da forma mais natural possível é colaborar também para o amadurecimento psíquico infantil, para lidar com um tema difícil, doloroso, porém necessário, porque faz parte do processo de viver. Então, fazendo isso, incluindo-a, deixando a ela, dando a ela a oportunidade de expressar a sua dor, de demonstrar as suas homenagens finais, de ficar perto do seu objeto de afeto, não porque Deus levou, esse Deus malvado que levou a minha avó. A criança não entende isso. Mas dizer
que tudo tem um início e tudo tem um fim, que foi necessário naquele momento que o avô ou a avó partisse. Isso, aos poucos, vai se encaixando. Veja que às vezes os pais e mães afastam a criança desse cenário fúnebre para proteger, com boa intenção, para evitar a tristeza. Mas quem disse que a tristeza é um sentimento vergonhoso que precisa ser escondido? Por que a tristeza precisa ser reprimida? As emoções precisam ser sentidas e vividas. A perda de um objeto de amor gera tristeza, gera pesar. Seria estranho e psicamente doentio conviver anos ao lado de alguém e quando esse alguém morresse não sofrer. Isso sim. Integrar a criança nesse processo é também naturalizar e ir preparando-a para essa constituição e formação psíquica mais saudável. E assim, também livrando de possíveis traumas. Por isso, aceitar o processo natural da vida sem fingir que dorme, sem querer maquiar para dizer que está tudo bem, mostrar a realidade, ainda que com os cuidados com a linguagem e com os sentimentos da criança. Uma constatação muito clara desse processo é que na vida tudo varia. E se tudo varia, tudo pode ser transformado. É isso que a psicanálise se encarrega. Para a psicanálise, os processos da vida são dinâmicos e isso significa que o indivíduo, que o sujeito, pode elaborar fatos antigos que ocorreram. É por isso que, em análise, na psicoterapia, a gente rememora alguns fatos da vida do sujeito e puxa com isso todo aquele novelo das lembranças, né? Aquela memória afetiva daqueles fatos e tenta ressignificar, contando e entendendo a história de outro modo, para que essas emoções possam ser revisitadas e trabalhadas. Graças à vida nós conseguimos fazer isso. A própria realidade psíquica, portanto, é uma realidade variante, dinâmica, e por isso a gente tem condição de amadurecer psicologicamente. Se um pensamento não variasse e não tivesse condição de ser transformado, nós estaríamos perdidos, porque significaria estar psiquicamente doente e, com base nisso, sofrer sem nenhuma perspectiva de cura. Já dissemos antes que a cura para a psicanálise não é livrar-se do sofrimento psíquico, mas entender quais são as suas causas inconscientes e ter condição de buscar o bem-estar possível não obstante esse sofrimento. A mesma coisa acontece com a morte. A gente não pode, pelo menos até hoje, ressuscitar, fazendo com que aquele que se foi volte a reviver no mesmo corpo que ele utilizou. Mas nós podemos imortalizá-lo na história de vida que nós tivemos junto com ele. O nosso objeto de amor, ele nos suscitou emoções profundas, desenvolveu conosco sentimentos profundos, construiu uma história ao nosso lado. E isso não precisa nem deve ser apagado. Ainda que a sua presença física não esteja aqui, ao nosso lado, mas nós temos a lembrança desses bons momentos que são vivas psiquicamente, porque acessam as nossas emoções mais profundas. Então, tudo que é real está continuamente em transição. Tudo que é vivo está mesmo destinado a morrer. E talvez pensar em desapego, uma palavra tão utilizada hoje em dia, seja pensar em aprender com cada experiência. Aproveitar o momento que nós estamos vivendo ao lado dos nossos objetos de amor, para que a gente guarde essas memórias, para que a gente construa essa realidade, que ainda com a morte, ela não pode apagar. Percebe que quando a gente dá valor à vida, a gente acaba se afastando um pouco mais do medo da morte? Desapegar-se a isso é pensar
que nós podemos aproveitar cada experiência no tempo presente. E vou dizer, para enfrentar o medo da morte, nós precisamos assumir e admitir, não negar, que ela é um fato e que ela faz parte do processo de viver. É bem verdade e é necessário dizer que há estruturas psíquicas que são mais preparadas para a impermanência, ou seja, para entender que a vida é dinâmica, que a vida nesse mundo material é transitória. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe, por exemplo, que para a depressão, para as adicções, há predisposição genética, há estruturas fisiológicas que são mais preparadas para desenvolver essas patologias, que tem, por exemplo, um potencial maior de dependência em drogas, e aqui eu estou falando de tudo, tá? Álcool, cocaína e outras drogas, como outras viciações. Então, a questão de livrar-se do medo da morte não é apenas desejo do sujeito. Se eu quero, eu posso, eu consigo. A coisa é mais complexa do que isso. Eu não estou com isso querendo dizer que o medo da morte é algo que não se consegue livrar. Consegue. Mas em alguns casos, isso vai demandar um trabalho mais bem elaborado. E do que eu estou falando? Eu estou dizendo que vai precisar de análise, e às vezes uma análise duradoura, e aqui eu estou falando de anos, vai precisar de muita persistência por parte do sujeito. Porque em análise, a gente cria um ambiente propício para que o sujeito fale e dê nome à sua dor. Na psicanálise, nós acreditamos na cura pela linguagem, cura pela fala. No momento em que eu dou palavras à minha dor, é como se eu pegasse a minha dor, aprisionasse num pote de vidro e agora colocasse ele nas minhas mãos. Eu vejo a razão da minha dor. E ao reconhecer, eu tenho condição agora de modificar. Significa que eu vou modificar? Não. Mas significa que agora eu tenho condições de agir sobre aquilo que era uma espécie de ideia vaporosa, que eu não tinha muito condição de saber o que é. Agora eu sei. Mas agora eu preciso estar engajada para fazer esse trabalho. Eu vou enfrentar resistências inconscientes, tá? Eu posso desejar muito fazer análise, mas mesmo assim eu vou ter resistências. E é necessário esse tempo, esse manejo, essa paciência para poder não desistir no meio do caminho. Eu ouço muito em consultório. Quando a gente está chegando na análise, né? Chegando naquele ponto da análise que está ficando bom, o paciente não não quero mais saber de terapia, esse negócio não vai dar em nada, e remexer com essas histórias, e dali a pouco volta. Não, mas vamos. Vamos porque precisa enfrentar. A mesma coisa diz respeito ao medo da morte. Preciso enfrentar. Mas a gente não pode negar que há raízes e causas para o medo da morte que quase sempre estão ligadas a emoções muito profundas, que precisam ser debulhadas, desvencilhadas a pouco e pouco, para a gente conseguir descobrir quais são esses conteúdos inconscientes e ter condição de colocar no potinho de vidro para que o sujeito se reconheça. Quando nós pensamos em medo da morte, medo de morrer, apresentam-se diante de nós algumas hipóteses. Por exemplo, medo de estar sozinho no mundo sem os entes amados. Eu ouço muito. Meu maior medo é o que meus pais ou meu marido morra e eu fique sozinha no mundo. Pode ser também o medo de abandonar, o contrário, né? Os entes amados. Não, meu maior medo é de morrer e deixar meu filho aí sozinho no mundo. O que vai ser dele, né? Medo de abandoná-lo. Ou medo de nunca mais rever aquele que amou. Veja que aqui nesse ponto há muito a concepção pessoal e subjetiva, né? Do que eu acho que me acontecerá ou que acontecerá aos meus entes queridos após a morte. A depender da convicção que a gente tem, enfrentar isso fica mais ou menos fácil. Por isso que Freud disse, nesse trecho que nós lemos em início, né? De que por querer evitar a vivência da perda, o homem criou a ideia da continuidade e permanência da existência da vida após a morte. Tem gente que acredita na vida após a morte e vive muito bem com isso.
Particularmente, eu acredito no seguinte: viva conforme lhe gere bem-estar. Opte pelas convicções que vão fazer com que você viva com menos sofrimento, porque a vida é tão curta para a gente nutrir traumas e conflitos profundos. A gente pode investir a nossa energia em tratar esses conflitos, com o objetivo de que possamos alcançar esse bem-estar possível, não obstante o grande mal-estar. Então, ainda sobre o medo da morte e o medo de morrer, nós temos, por exemplo, o medo de sentir ou sofrer pela perda. Nós sempre sofreremos. Pesar, tristeza, faz parte do luto, que é um processo psiquicamente normal e saudável, como dissemos, em relação àqueles que nós amamos. Mas existem alguns casos que já resvalam para a melancolia, que é o sentimento de culpa, culpa pela morte. Eu acho que eu não fiz o suficiente por aquela pessoa, que eu deveria ter salvado aquela pessoa e no momento que ela morreu eu não estava lá. Mais uma vez, faz parte dessa presunção nossa de ter controle sobre a morte, quando na verdade nós não temos. Medo de sentir dor ou de sofrer no ato da morte, como por exemplo, uma morte violenta. Primeiro que esse instante é muito curto e, não raro, nem se sente dor, segundo os especialistas. Segundo que, se ocorrer, durará muito pouco. Então, pensar sobre essas coisas, pensar sobre a morte, pode fazer com que a gente vença aos poucos esse grande medo. O medo da morte ou o medo de morrer pode incluir não suportar a ideia da morte e desejar morrer e cometer o ato. Porque, embora nós não possamos fugir do momento, né, da morte natural, quando nós dizemos que a nossa hora chega, nós podemos antecipar. Mas será que é isso mesmo que a gente quer? A vida é tão bonita, cheia de possibilidades. Possibilidades de transformação, como dissemos. Possibilidades de recontar e de reelaborar fatos traumáticos que nos marcaram profundamente, que nos causam muita dor. Mas é possível viver e superar essa dor, como popularmente nós falamos, ressignificá-la. O medo da morte e do morrer pode incluir também arrepender-se pelo que não fez. Elizabeth Kubler-Ross vai dizer que não raro os seus pacientes terminais, chegam para ela e dizem exatamente isso. Nossa, eu gostaria de ter tempo para voltar atrás e refazer toda a minha vida, de voltar no passado e agir de um modo sumamente diferente. Às vezes eu me arrependo de não ter feito o que eu quis por conta do medo do julgamento, do que as pessoas iam pensar de mim. Medo de não ter tempo de realizar ou terminar o que sonhou. Eu também ouço muito isso no consultório. Para que eu vou sonhar? Ou para que eu vou planejar o que eu realmente quero, se eu posso morrer amanhã? E se não morrer? Quem é que diz sobre o nosso desejo? Quem é que sabe o que nos faz feliz, senão nós mesmos? Quem é responsável pelas ações e pelos comportamentos que nós temos como protagonistas da nossa vida, senão nós mesmos? Mas sabe como, pensando desse modo, parece ser infundado o medo da morte? Se tudo tem um início e terá um fim, nós podemos aproveitar com alegria de viver os momentos que nos são dados no presente, sem que nós fiquemos presos demasiadamente no passado, nem ansiosos profundamente com o que vai nos ocorrer no futuro. Medo de não ter tempo para refazer o seu caminho, no momento da morte ser solitário, desumano, impessoal, principalmente para os pacientes terminais que muitas vezes não têm seus desejos atendidos, não são ouvidos naquilo que gostariam de fazer, de dizer, naqueles momentos finais. Medo de estar indefeso, entregue às mãos de outro. Medo da decomposição. Kubler-Ross conta um caso
de uma senhora que tinha medo de ser comida pelas vermes e que por isso tinha medo de morrer. No momento em que ela verbalizou esse medo que ela achava estúpido para a família, ela deu um espaço para definir em palavras o seu medo e desenvolver com isso uma ação que pudesse amenizar ou livrar desse grande sofrimento. O medo da morte e do morrer pode ser amenizado também pela confissão dos nossos desejos, das nossas incertezas, das nossas aflições. Pode ser resolvido com falar, dividir os nossos receios. E ainda que na nossa convicção material, realmente chegue um momento da morte em que a gente acha que vai deixar de existir, e se deixar de existir é bastante relativo. Eu não quero aqui falar sobre religião nem reencarnação, mas quero dizer que cada um de nós, com os nossos vínculos, com o investimento emocional que nós temos, com o desenvolvimento dos sentimentos, com os nossos objetos de amor, com os nossos entes queridos, nós continuamos para sempre vivos, na lembrança, na memória, no coração deles. A história da nossa vida, a nossa biografia, as imagens, as vivências, as emoções, os sentimentos que nós desenvolvemos nunca morrem. E ainda que o nosso corpo não esteja mais aqui, todas as vezes que os nossos queridos se lembrarem dessas boas memórias, nós estaremos vivos no seu mundo emocional, psiquicamente. A dor do luto, essa perda do ente querido, é uma dor psíquica. É uma dor que não é causada pela ausência do outro, mas uma dor que é causada pelo vazio da perda do objeto de amor, com qual o desejo se depara. Por isso, talvez o desapego seja justamente de reelaborar essa ordem de coisas, que o nosso objeto de amor viverá para sempre, agora na convivência diária, no toque, no abraço, na companhia e mais tarde, nas lembranças de tudo de bom que nós construímos. Há muitas causas de morte. No passado, e hoje nós estamos passando pela pandemia, as epidemias ceifavam muitas vidas. Hoje, a rotina atribulada da sociedade atual coloca outras causas de morte mais frequentes, assassinatos, desastres naturais, tragédias coletivas, acidentes, atentados, suicídio, com índices cada vez mais alarmantes, e transtornos psíquicos e psiquiátricos, que são uma espécie de morte ainda em vida. Na iminência da morte, quando nós sentimos o cessar do funcionamento do corpo, chegando muito perto da realidade. A singularidade do indivíduo, o modo como ele elabora essa dinâmica da vida, é uma representação muito particular do oceano imenso da humanidade. E em análise, nós temos condição de falar sobre essa percepção e, se for necessário, reelaborar tudo isso. A morte iminente pode nos fazer humanizar nossa visão perante a vida, valorizar os nossos vínculos, o tempo em que eles estão ao nosso lado, fazer pelos meus pais, pelos meus filhos, pelo meu cônjuge, o que eu gostaria de fazer agora, viver o que eu quero viver, construir a minha própria biografia, de acordo com aquilo que eu elejo, de acordo com a ética do sujeito, respeitando o direito do outro. E assim, agindo de uma forma mais humana, mais empática. E é admirável como na vida nós temos a capacidade, a possibilidade da construção de uma biografia única, uma história nossa, com falhas, com equívocos, mas também com acertos, com momentos de sofrimento e aflição, mas também com momentos muito felizes. Por isso, nós temos o tempo agora de manifestar as nossas ansiedades, temores, esperanças,
de compartilhar o nosso mundo subjetivo com aqueles que estão caminhando ao nosso lado. Este momento é o momento de falar das agonias, das expectativas, das frustrações, para que a gente possa viver melhor e aproveitar o tempo que nós temos antes da morte, a fim de que não carreguemos essa impressão de que é tarde demais. A solidão, o isolamento, podem ser substituídos pela revitalização, pelo resgate, pelo fortalecimento dos vínculos, que visa aplacar um pouco essa grande angústia, essa grande sede de afeto, das relações fluidas, como vai dizer Zygmunt Bauman. Dar o direito de quem está prestes a partir ser ouvido é também pensar sobre a própria morte, sobre como se sentiria se estivesse naquele lugar. Assim, a morte pode ser encarada com destemor. Afinal, ninguém se livra dela, por que temê-la? Se todos nós seremos condecorados com esse ponto final, o momento em que no nosso espetáculo irão se fechar as cortinas e nós precisaremos encerrar o espetáculo. Enquanto isso, nós podemos encenar, errar, suscitar risos, choros, as mais diversas emoções no nosso público e em nós mesmos, porque um ator que participa de uma peça também vive o personagem, vive as suas emoções e interage nessa dinâmica da vida com o público. Assim também é a nossa existência. O momento final pode ser muito bonito, um momento de relembrar numa retrospectiva tudo que fizemos, de receber as palmas ou de pensar o que nós poderíamos ter feito diferente. Nós agora temos a oportunidade de pensar sobre isso. Então, talvez perante o medo da morte, enfrentá-lo. Enfrentar o medo, pensando sobre a morte, pensando sobre as nossas convicções. O que será que me acontece? O que acontece no day after, no dia depois em que a morte se estabelece? O que eu posso fazer para não me arrepender? O que eu posso fazer para transformar essa vida de fato nessa experiência memorável para mim? Assim, a morte pode suscitar a coragem, porque, embora seja um processo que pode ser doloroso, vai passar. Pode servir para desenvolver a nossa força interior, para que nós reunamos a nossa força psíquica e direcionemos ela para travar essa batalha individual. Não uma luta contra nós mesmos em que precisemos aniquilar quem nós somos, mas um processo de transformação, como é o processo de transformação da vida, em que a gente pode ser amanhã melhor, segundo o nosso desejo, do que fomos ontem. A morte pode então estimular a paciência para essas pequenezas que muitas vezes a gente perde a cabeça. Quantas vezes a gente dá importância a coisas muito pequenas, esquecendo que a morte está logo ali e que a gente pode perder um precioso tempo com preocupações irrelevantes. A morte pode significar apoio e amparo dos entes amados nos momentos mais dolorosos. A morte declara a falta de onipotência que nós temos. Somos donos da nossa vida até o momento em que a morte chega. A morte mostra as nossas limitações, falhas e a nossa própria mortalidade. Que bom, porque só morremos porque estamos vivos. E se estamos vivos, vamos aproveitar para elaborar de uma forma proveitosa esses fatos. E quando a morte ocorrer, não sentir culpa pela felicidade, não obstante a perda do objeto de amor. Porque esse objeto de amor que continua vivo nos nossos sentimentos e nos nossos corações quer nos ver bem e felizes. E, de certo modo, quer nos ajudar a viver. Ressignificar, então, significa pensar que nós somos capazes de morrer e renascer várias vezes durante a própria vida. Pense, por exemplo, nos traumas. De quantos processos dolorosos nós já não passamos e superamos. Por quantos processos nós não já passamos e vencemos. Se assim acontece com os nossos traumas psíquicos,
que podem ser tratados no contexto da terapia, analisados, reformulados, reelaborados. Por que a gente vai temer a morte? Se viver e morrer são coisas naturais. Freud acreditava, e escreve isso na obra Luto e Melancolia, que o luto é diferente da melancolia. O luto ele coloca como um trabalho psíquico de elaboração de perdas. A melancolia, um doloroso abatimento psíquico com diminuição da autoestima. É quando, além da tristeza e do pesar, eu passo a sentir culpa, desgosto, passo a desmerecer e desvalorizar, autodepreciando-me. Nós não podemos fazer isso. Nós somos os responsáveis pela nossa própria felicidade. Nós somos os responsáveis para que possamos aproveitar a nossa vida presente. Por isso precisamos tomar consciência da finitude da vida, compartilhar as responsabilidades e pensar sobre a morte. Como ela será? O que acontecerá depois? O que é possível fazer antes que ela chegue? E como se preparar melhor para este momento? E aí, minha gente, já caminhando para os comentários finais, eu não posso deixar de falar da pulsão de morte, que está lá no texto de Freud, Além do Princípio do Prazer, 1920. Pulsão de morte não significa reduzir tudo à completa extinção da excitação psíquica. Pulsão de morte é, antes de tudo, uma pulsão criativa. Ela presume um conflito originário, que não tem exatamente uma conotação biologista do morrer, mas sim do transformar. Pulsão de morte é uma pulsão indutora, que se apoia na sublimação, que nada mais é do que a elaboração pela dessexualização da libido. O que eu estou querendo dizer? Pulsão de morte não é necessariamente destrutividade, agressividade ou violência, mas transformação. Por que eu estou falando de pulsão de morte? Porque talvez esse devesse ser o significado que nós deveríamos dar à morte. Oportunidade de transformação. Por isso, pensar sobre a morte é pensar que durante toda a vida nós tivemos diversas chances de viver e renascer em todos os nossos conflitos dentro do contexto emocional e psíquico. Pensar na morte é valorizar a vida e fazer o que for possível para que nós possamos alcançar esse bem-estar, não obstante a certeza da finitude. Pensar com a realidade e viver com a felicidade possível. É isso. Eu espero, meus amigos, que vocês tenham gostado, que eu tenha atingido as expectativas e que, de certa forma, tenha sido útil essa reflexão para alguém. Se vocês gostaram, por favor, comentem, deem a sua opinião sobre outros temas que nós podemos abordar aqui. Todos serão lidos com muito carinho. E até breve. Tchau, tchau.